Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver varistor, projetando a proteção de transientes em circuitos indutivos. Você está acostumado a colocar aquele diodinho em paralelo com a bobina do relé para evitar que o elevado transiente de tensão danifique o seu equipamento ou até mesmo a bobina. Você sabia que dá para substituir o diodo por um varistor com vantagens nesta tarefa? Você sabia que na indústria os contatores são protegidos com supressores construídos com varistor? Então eu resolvi fazer esse tutorial para mostrar como projetar o varistor para esta aplicação. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Figura é essa tirada do manual da TDK para aplicações dos varistores. Como você já está careca de saber, ao desligar um indutor, elevadas tensões podem ser induzidas e a corrente que está circulando no indutor não tiver um caminho para descarregar a energia armazenada no campo magnético do indutor. Vou mostrar um exemplo. Suponha que o circuito da figura simule o circuito da bobina de um relé. Nesse circuito tem um indutor, a parte mais importante e imprescindível. O indutor é formado pelo enrolamento dos fios na bobina do solenoide. É esse solenoide que vai movimentar os contatos do relé. Mas além do indutor, essa bobina ainda possui a resistência dos fios de cobre, RCU, e a capacitância intrínseca da bobina, T no diagrama, gerado pelos fios em paralelo do enrolamento. Sim, existe um capacitor no indutor, e ele tem um papel muito importante nessa história. Quando o relé está ligado, a bobina gera o campo magnético para ligar os contatos, e ao mesmo tempo armazena energia nesse campo magnético. Quando o relé é desligado, a energia acumulada no campo magnético do indutor é transferida para o capacitor intrínseco, gerando altas tensões. Você já viu isso nos circuitos ressonantes, pois é essa energia armazenada no indutor que o varistor vai dissipar. Então, saber o valor da energia armazenada é importante. Eu também vou calcular a tensão que aparece nos terminais da bobina quando o relé é desligado. Sim, é possível avaliar o tamanho do transiente de tensão, que você sempre ouviu falar que é grande, mas agora eu vou provar. A energia armazenada no indutor é dada pela equação da figura. É essa energia que deverá ser dissipada pelo varistor ou outro componente que tem essa função quando o relé for desligado. No circuito do exemplo, a indutância é de míseros 0,1 Henry e a corrente de somente 1 ampere. Corrente baixa, corrente de circuito eletrônico. Se eu desligar a bobina e não tiver nada conectado em paralelo com o indutor, olhe lá, o capacitor intrínseco está lá para absorver essa energia. A equação da energia armazenada no capacitor é dada pela equação da figura. Então, a corrente do indutor vai se transformar na tensão V do capacitor nas equações da figura. Claro que a capacitância tem um valor muito baixo. Um valor típico é de 250 picofarads. Esse é o valor usado no exemplo. Então, é possível calcular o tamanho desse estrago. Digo, tensão. A energia armazenada no capacitor é a mesma energia armazenada no indutor. Meio de CV ao quadrado é igual a meio de LI ao quadrado. Simplifica os dois, fica CV ao quadrado é igual a LI ao quadrado. Passo C para o outro lado da igualdade, extrai a raiz quadrada e pronto. Essa é a equação da tensão no capacitor depois que absorver toda a energia do indutor. Corrente que multiplica a raiz do valor da indutância sobre a capacitância. Vou substituir os valores conforme o exemplo da figura. Corrente 1 ampere. Capacitor 250 picofarads. Indutor 0,1 Henry. Calculando dá 20.000 volts. Não, eu não calculei errado não. É 20.000 volts mesmo. Mas o que fazer para suprimir essa alta tensão? Colocar um diodinho invertido em paralelo com a bobina. Sim, isso é possível. Mas tem uma solução melhor ainda. Coloque um varistor. É claro que o diodinho serve para a maioria dos casos, mas não é o mais recomendado. Durante a descarga, o diodinho pode manter o relé acionado mais tempo do que devia. Se for um solenoide de uma válvula pneumática de alta velocidade, aí sim, não é possível colocar mesmo. Na indústria, os fornecedores de válvulas pneumáticas já vendem o supressor de ruído junto. E lá dentro vem o varistor montadinho. Se a bobina for de um contator ou relé ligado a uma fonte AC, aí o diodinho não serve mesmo. Os fabricantes de contatores fornecem o dispositivo de proteção prontinho para você montar. Da próxima vez que comprar um contator, não esqueça do supressor de ruído com varistor. Agora que o professor Bairros já convenceu todo mundo a usar o varistor como supressor de ruído,
ele tem que explicar como escolher e dimensionar o varistor para essa aplicação. Então, vamos lá. O primeiro ponto a observar é a tensão de operação. No circuito da figura, a tensão do relé é de 24 volts. Qual a tensão máxima esse componente suporta? Vamos supor que no nosso exemplo a tensão máxima seja 26 volts. Você deverá escolher no manual de especificação do fabricante um varistor com tensão de operação de 26 volts ou o mais próximo possível. Esse é sem dúvida o dado mais importante, mas não basta. Você deve verificar outros detalhes. Onde encontrar os dados dos varistores? Olhando o datasheet do fabricante. Na descrição desse vídeo tem o link para o manual da TDK mostrado nesse vídeo. Observe que você deverá olhar para a coluna VDC. Estamos operando em corrente contínua. Os modelos SK20 servem para essa aplicação. Existem 5 modelos. O outro parâmetro é a corrente. Será que o varistor escolhido suporta a corrente do circuito? A corrente inicial no varistor é de 1 ampere e depois vai caindo exponencialmente através do varistor. Uma forma simples de calcular o tempo de descarga é usando a constante de tempo do circuito RL, que já foi abordado aqui nesse canal Amalucado. A equação usada é mostrada na figura, onde L é a indutância, que no nosso exemplo é de 0,1 R, e RCU é a resistência dos fios de cobre da bobina, que no nosso exemplo é 24 ohm. Tudo tirado ali, do diagrama. Está faltando a resistência do varistor. Como calcular? Resistência igual a tensão sobre corrente. Nesse caso, a corrente é 1 ampere. Essa é a corrente na bobina quando o relé é desligado. E a tensão vai ser determinada pelo varistor. Qual o valor? É só olhar o gráfico que mostra a característica tensão corrente, que está no datasheet. Como já decidi que vou usar o modelo da família SK20, essa curva mostra a tensão no varistor em função da corrente. Agora vou mostrar como usar esse gráfico para saber o valor da tensão quando uma corrente de 1 ampere estiver circulando pelo varistor. É simples, sigam-me os bons. No momento que o relé é desligado, a corrente que o varistor deve conduzir é de 1 ampere. Então, trace uma reta vertical do eixo da corrente no ponto de 1 ampere até a curva SK20. Então, trace outra reta, agora horizontal, até o eixo das tensões. A tensão encontrada é de 55 volts. Essa é a tensão sobre o varistor quando uma corrente de 1 ampere estiver circulando nele. Agora você pode calcular a resistência do varistor para a descarga. 55 volts sobre 1 ampere, isso dá 55 ohm. Simples assim. Agora é só substituir na equação e calcular o tempo, que dá aproximadamente 1,3 milissegundos. Esse é o tempo que o varistor vai levar para descarregar a bobina do relé. Agora está na hora de escolher o tipo de varistor para o nosso projeto. O modelo que eu quero é aquele que suporta a descarga de 1 ampere no tempo de 1,3 milissegundos. Uma opção é escolher um modelo intermediário, por exemplo, o modelo S10, e depois conferir se ele suporta esse regime de trabalho mesmo. Essa é uma forma bem prática. Esse 10 depois do S indica que é um varistor com espaçamento entre os terminais de 10 milímetros. Quanto maior esse espaçamento, maior o varistor, mais energia ele consegue manipular, mais caro ele vai ser também. Você deverá conferir agora se esse varistor suporta essa corrente de 1 ampere no tempo de 1,3 milissegundos, num ciclo de trabalho de 10 elevado a 6 chaveamentos. Esse é o padrão usado pelo fabricante para especificar o varistor. Sim, porque o relé vai ficar ligando e desligando, e o varistor vai ficar chaveando e chaveando. Com o tempo, o varistor vai se degradando. Como saber se ele vai suportar esse regime de trabalho? Olhando para a curva de degradação. Verifique se para o tempo de descarga de 1,3 milissegundos, 1.300 microsegundos, o modelo escolhido suporta ciclos de trabalho com corrente de 1 ampere. Lembrando que o ciclo de trabalho padrão é 10 na 6 chaveamentos. Acho que tá bom, não é mesmo? É muito tempo. Olhando para o gráfico, trace a linha no eixo horizontal em 1.300 microsegundos. Encontre a curva 10 na 6, trace a linha horizontal até o eixo das correntes, deu 3 amperes. O modelo S10K suporta 3 amperes, bem acima da corrente do nosso circuito, que é de 1 ampere. Você pode até conferir outros modelos. Pode ser que o modelo com dimensão menor sirva. Então vou verificar se o S07 ou o S05 suportam essa corrente e vou pegar o menor. Essa mesma verificação você terá que fazer se o modelo escolhido não suportar a corrente. Então você deverá verificar os modelos maiores, S14 e S20. Olhando para o S05K20, verifico que ele suporta uma corrente máxima de 0,5 amperes. Não serve, é menor do que 1 ampere.
O S07K20 suporta uma corrente máxima de 1,4 amperes. Esse também serve. Como esse modelo é menor, vou trocar. Vou usar no projeto o modelo S07K20. A tensão de operação não muda, continua sendo 26 volts. Será que esse modelo suporta dissipar a energia armazenada no indutor? A energia armazenada no indutor é 1/2 vezes o valor da indutância vezes a corrente ao quadrado. Substituindo os valores, 1/2 vezes 0,1 R vezes 1 ao quadrado, isso dá 0,05 Joule. Devo conferir se a potência média está dentro do especificado pelo fabricante. O fabricante especifica o varistor aplicando a potência média por 10 segundos. Então, vou conferir se a energia de 0,05 Joule do indutor no tempo de 10 segundos está dentro do especificado pelo fabricante. A potência média é igual à energia em Joule dividido pelo tempo padrão de 10 segundos. Calculando dá 0,005 watts. Agora é só conferir no datasheet se o varistor suporta essa potência. No datasheet, a potência do S07K20 é de 0,02 watts, bem maior do que os 0,005 watts. Conclusão: o modelo S07K20 serve para o nosso projeto. Você viu nesse tutorial como calcular nos mínimos detalhes um varistor para trabalhar como supressor de tensão em circuitos com indutor. E como usar o varistor para proteger de transientes da rede de alimentação. Será que é possível calcular também? Isso veremos em breve. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!